Gravação iniciada, presidente. Ok. Então, colegas, após o intervalo, vamos dar seguimento à nossa sessão de julgamento do período da tarde do dia 6 de outubro de 2020. Nós vamos dar sequência agora pelos itens 199, 200 e 201, os três da mesma contribuinte, que é NV Agropecuária e Participações Limitada. Tá? Itens 199, 200 e 201, todos de relatoria do conselheiro Gregório. Gregório, pode então, você vai seguir a ordem da pauta, Gregório? Então pode dar início então à leitura do relatório do voto do item 199. Pode começar. Tá, só para esclarecer, presidente, a decisão desse primeiro vale para as outras duas, mesmo contribuinte, mesmo imóvel, que difere são os anos calendários, mas as razões de decidir e julgar são as mesmas. Tá, o item 199, eu vou começar pelo voto, já que eu descrevo o objeto da autuação. Conforme exposto no relatório SUPRA, trata-se, o presente caso, de notificação de lançamento com vistas a exigir débito de DR em decorrência da constatação pela fiscalização da seguinte infração cometida pelo contribuinte, não comprovação do VTN declarado. A contribuinte, como visto, insurge contra o lançamento fiscal e a decisão de primeira instância definir em síntese nulidade do lançamento por ausência de motivação, ofensa com a defesa contraditório, laudo de avaliação foi elaborado com base em BR e requerimento de prova pericial. Da nulidade e saciamento de defesa. A contribuinte inaugura suas razões recursais pugnando pela nulidade do lançamento por ausência de motivação / fundamentação para a desconsideração do laudo técnico apresentado, o que, na sua linha de raciocínio, configuraria ofensa ao seu direito à ampla defesa e contraditório. A razão não assiste à recorrente. A princípio, cabe verificar se o presente lançamento foi confeccionado em consonância com as normas que regem a matéria e iniciemos pelo artigo 142 do CNN abaixo transcrito. O dispositivo transcrito verifica-se que os requisitos indispensáveis ao lançamento é a verificação da ocorrência do fato gerador. Se o fisco não se desincumbir do ônus de demonstrar que efetivamente a hipótese de incidência tributária se concretizou no mundo fático ou nos termos utilizados pela recorrente, não fundamentar / motivar a autuação, o lançamento é imprestável. Todavia, não é essa a situação que os autos revelam. O relato da auditoria é de clareza solar ao descrever que o contribuinte, após regularmente intimado, apresentou o laudo de avaliação simplificado do imóvel rural. Conforme intimação, o laudo deverá ter fundamentação de grau questão 2 e conter todos os elementos de pesquisa identificados. A base legal do lançamento fiscal encontra-se claramente exposta na descrição dos fatos em paramento legal, bem como no demonstrativo de multa de ofício e juros de mora. Nesse sentido, vejo que a notificação de lançamento e seus anexos demonstram contento a situação fática que evidencia na exigência fiscal, inclusive os elementos que foram analisados para se chegar à conclusão da ocorrência da infração. Por outro lado, o sujeito passivo, embora alegue ausência de motivação / fundamentação no lançamento fiscal, o que cercearia seu direito à ampla defesa e ao contraditório, apresentou regular impugnação, demonstrando total compreensão dos fatos e do lançamento fiscal. Aqui o artigo 59 do decreto 70.235, também transcrição do artigo 60. Nesse sentido, está pacificado em nossos tribunais o princípio, ou seja, não há nulidade sem prejuízo. No presente caso, verifica-se que a recorrente teve ciência de todos os fatos que estavam sendo apontados, pois respondeu a todos os questionamentos da fiscalização, bem como de elementos solicitados para as conclusões do lançamento. Com relação especificamente ao pedido de perícia e o seu indeferimento pelo órgão julgador de primeira instância, o artigo 18 do decreto 70.235 estabelece que a autoridade julgadora de primeira instância determinará de ofício ou a requerimento do impugnante a realização de diligência ou perícias, quando entenderem as necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis. No presente caso, o julgador atual entendeu que esta medida era prescindível por considerar que o motivo apresentado pelo impugnante para justificar a realização da perícia foi corroborar as informações prestadas na DTR. De acordo com a DRJ, a realização da perícia, nesse caso, serviria apenas para levantar provas a favor do contribuinte que poderiam ser por ela produzidas por outros meios, razão pela qual seu pedido de diligência deve ser indeferido. Como você pode ver, a determinação de diligência é uma faculdade da autoridade julgadora que a utiliza de acordo com a sua livre convicção durante a análise do processo. Isto posto, não há que se falar em cesseamento de defesa em decorrência do indeferimento do pedido de perícia. Em relação ao VTN, a contribuinte em sua peça recursal limitou-se a afirmar que o laudo foi elaborado com base na NBR. Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que a própria impugnação reconhece que não foram coletados dados
efetivos de mercado em número suficiente para o exercício em análise. E aqui eu complemento. Analisando o laudo de avaliação apresentado pela contribuinte, conclui-se que não há reparos a serem feitos na decisão de primeira instância. De fato, o laudo de avaliação em questão carece de informações, tornando imprestável para o fim a qual se destina, que é a comprovação do valor do VTN. Observe-se pela sua importância que, apesar de o laudo informar em seu item 8, pesquisa de valores que foram consultados corretores autônomos de Ipuã, que é o município, cartório do registro civil, prefeitura municipal, nenhuma informação e ou documento foi apresentado nesse sentido, nem no corpo do próprio laudo, nem como documento anexo. Então, a conclusão, presidente, é o voto por negar provimento a recurso voluntário. Ok, Gregório. O que muda entre esse e os outros dois é o exercício, né? É o exercício. E a situação é a mesma, as razões recursais são as mesmas, suas razões de decidir são as mesmas. Ok. Colegas, em relação ao item 199 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a esse processo ou em relação ao voto? Não? Alguém diverge do voto do relator? Também não? Então, eu também não, então ficará assim registrado na ata. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. E essa decisão será a mesma, nós replicaremos essa decisão nos itens 200 e 201, tá? Só muda de um processo para o outro o exercício. As razões recursais, segundo o relator, são as mesmas, as razões de decidir o relator são as mesmas. Eu abri os processos aqui, eu vi que realmente são... Abri os processos, não, abri os votos do relator, vi que são... Todos seguem nessa linha. Então, tá. Então, para esses três itens, a turma, então, está negando provimento ao recurso voluntário. Itens 199, 200 e 201. Todos da contribuinte. NV, agropecuária e participações limitada. Colegas, no intervalo, eu perguntei para vocês, como nós temos agora um pouco mais de 1 hora até o final da nossa sessão, né, pouco tempo, inclusive, e nós temos muitos processos na pauta ainda da tarde, eu pedi a vocês que me indicassem os processos que estão na pauta e que não são demorados, e que possamos fazer nesse intervalo, né? A Ana me indicou, apontou para mim aqui 4 processos, o Gregório apontou 1, o Francisco 1, o Francisco indicou 2 processos, né, o Luiz 1 e o Márcio 1 processo, tá? Então, a gente vai fazer esses que estão aqui, tá? Fechando esses processos aqui que estão indicados por vocês, a gente daí tenta fazer os outros da pauta, né? De repente até seguir a ordem da pauta. Tá, nessa indicação aqui, o menor processo é o 204. Aí depois a gente faz aquele que você estava querendo fazer, Francisco, que é o Luiz, que é o 205, tá? Vamos seguir na ordem numérica aqui, né, ordem crescente dos números. Então, o próximo agora é o item 204, também de relatoria do conselheiro Gregório. A recorrente é Colniza Colonização, vou ficar só aí, tá bom? Item 204, de relatoria do conselheiro Gregório. Gregório, pode então iniciar a leitura do relatório do voto. Presidente, aqui eu vou ser bem direto, é uma proposta de resolução converter o processo em diligência para confirmar o efetivo pagamento, no caso de ITR, referente aos exercícios de 2003, 2004 e 2005. No demonstrativo de apuração elaborado pela fiscalização, consta que o contribuinte apurou nas suas DITRs saldo de imposto devido. Especificamente para o exercício de 2003, o valor de R$ 2.579,06. Todavia, não há nos autos qualquer comprovação acerca do efetivo pagamento do imposto apurado pela contribuinte. No presente caso, pense que a contribuinte tomou ciência do auto de infração em 30 de outubro de 2008, conforme se infere do AR de folhas 89. Dessa forma, como o presente processo se refere aos exercícios de 2003, 4 e 5, o fisco teria perdido o direito de constituir o crédito tributário referente ao exercício de 2003 em face do transcurso do luxo decadencial, caso fosse aplicada a regra prevista no 150, parágrafo 4º. Ocorre que, para aplicar essa regra, tem que ter havido a antecipação do pagamento conforme a jurisprudência do STJ. Então, a proposta de conversão em diligência para que a unidade de origem
informe se houve, por parte da contribuinte, o efetivo pagamento do imposto devido apurado por ela em sua DTR 2003, trazendo aos autos, se for o caso, respectivo comprovante dela do sistema. Caso não localize ou não identifique tal informação em seus sistemas, a autoridade deve intimar o contribuinte para apresentar o comprovante do efetivo pagamento do imposto devido por ela apurado em sua DTR 2003. Está sem áudio, Dene. Eu vi. Só uma questão, o contribuinte alegou decadência? Não. Não? Tá. Então tá, eu vou registrar. Então, colegas, alguém diverge da diligência? Alguém discorda da diligência? Ninguém discorda? Eu também não discordo. Eu acho que eu vou deixar assim só, Gregório, no dispositivo, tá? Então, a turma, por unanimidade, decidiu então converter o julgamento de diligência. Vou colocar só assim, ó, resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas nos termos do voto que segue na resolução. E ponto. Aí lá, você daí detalha essa questão. Se a unidade de origem identificar o recolhimento e trazer para os autos a informação de que houve o recolhimento, fechou, não precisa. Se não encontrar, você vai colocar uma observação que a unidade de origem entre em contato com o contribuinte para que ele apresente algum comprovante, né, se ele tiver. Né? Então, tranquilo. Então, vai ficar só assim, né? Preste as informações solicitadas nos termos do voto que segue na resolução. Perfeito. Esse foi o item 204. Agora vamos fazer, colega, do Luiz, o item seguinte, né, que é o item 205 da pauta, do contribuinte Walter Machado de Vasconcelos. Item 205, Walter Machado de Vasconcelos é o contribuinte. Luiz, pode então fazer a leitura do relatório, na sequência já passar para o voto. Ou ir direto para o voto, se você achar que é possível. Pode começar. Nós estamos tratando aqui do recurso de ofício, na qual a DRJ afastou 100.110.120,94 relativa a um lançamento de ITR do exercício 2006, com fulcro em não comprovação de área de benfeitoria, e de área de prestação permanente, reserva legal e do valor da terra nua, todos declarados da ITR de 2006. Esse recurso ofício ele tem origem numa decadência reconhecida de ofício pela DRJ, tá? Na impugnação isso não foi arguído, a própria DRJ diz lá no primeiro parágrafo, ela abre um tópico para analisar a decadência e diz de forma acertada, diga-se de passagem, que por tratar-se de matéria de ordem pública, ela estava reconhecendo e ia tratar da decadência. Tá certo? O recurso de ofício, eu abri um tópico aqui, vocês estão vendo aí, como é de praxe fazer. Eu trouxe aqui, eu faço um breve histórico da admissibilidade do recurso de ofício. O valor, por óbvio, supera o limite de alçada, é 2,5 milhões, o valor é 6 milhões, não tem muito questionamento. Aqui eu relaciono, eu faço esses preâmbulos aqui de admissibilidade do recurso de ofício, superado a fase de conhecimento, o que ocorreu foi o seguinte: o lançamento, o exercício reporta-se ao exercício 2006, e a DRJ constatou pagamento e consta dos autos na folhas 13, pagamento em 29 de junho de 2006,
galera, em de setembro de 2006, na época da entrega da declaração, o contribuinte recolheu todo o valor que foi, todo o imposto que foi apurado, R$ 2.054, e o lançamento de ofício, que após a análise da declaração, veio a ser constituído apenas em 7 de julho de 2011. Portanto, após o quinquênio decadencial. Como o fato gerador ocorreu dia 1º de janeiro de 2006, 6, 7, 8, 9, 10. 1º de 11 de 2011, exauriu-se o prazo para que a unidade de origem, para que a autoridade lançadora procedesse ao lançamento de ofício. Como só foi em 7 de julho, foram 7 meses depois, aí eu estou conhecendo o recurso de ofício e para negar o provimento. Ok? Bem isso. É o que nós temos feito aqui já com bastante frequência, né? O reporte ao fato gerador, inclusive aqui o contribuinte pagou contemporaneamente a apuração da entrega da ITR, quando ele apurou o DR, ele procedeu ao pagamento, e o só veio ser constituído o lançamento em 7 de julho de 2011. A decadência foi com base no 150, né? 150, parágrafo 4º, de ofício pela DJ. Onde que está o recolhimento mesmo? Onde que está? Está na folha 69. É uma folha do sinal. Do antigo sinal, que agora não é mais sinal, né? Do antigo sinal. Chama de pagamento sinal. Ela tem um valor. Nossa. Ela é folha 69. Estou com ela aberta aqui. Tá, estou abrindo. Rapidinho, já vamos julgar. Só um pouquinho. Ok, realmente tem pagamento. Colegas, item 205 da pauta, o conselheiro relator trata-se de recurso de ofício, e o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso de ofício. Tá? A DRJ cancelou o lançamento por decadência. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a esse processo? Alguém diverge do voto do relator? Não? Eu também não. Então, em relação ao item 205 da pauta, ficará assim: acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Recurso de ofício, aliás. Vou repetir: acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso de ofício. Item 205, esse, do contribuinte Walter Machado de Vasconcelos. Tá, o próximo agora seria, então, o item da Ana, item 208. Item 208. O item 208 é o item do contribuinte Edmar de Alvarenga Porto. Edmar de Alvarenga Porto, item 208, de relatoria da conselheira Ana. Ana, pode então iniciar a leitura do relatório do voto. Tá, é um recurso voluntário, mas eu estou reconhecendo de ofício a decadência sobre TR, então acho que a gente pode pular direto para essa parte de conferir as datas, diante do nosso entendimento de baixar os autos. Vamos lá.
O lançamento é referente ao exercício 2009, e ele teve ciência do lançamento em 16/6/2014, folhas 99. Assim, mais de 5 anos após a data do fato gerador, 1º de janeiro de 2009, o que configuraria a decadência pelo 150, parágrafo 4º. Ele não tem comprovante de pagamento aqui nos autos, mas ele se refere a um ITR de suplementar, lançamento suplementar, o que, ao meu ver, já seria necessário, né? Mas, de acordo com a turma, o nosso entendimento é para converter o julgamento em diligência, unidade de origem, para informar se houve ou não antecipação do pagamento para o exercício 2009. Relevante para destacar, Deni, que esse processo é paradigma do 209, provavelmente você vai ter que embargar a decisão do 209, tá bom? Exatamente, eu já fiz, eu acho que em torno de 10 embargos já fiz dessa matéria. Colegas, alguém diverge do voto da relatora? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Não? Eu também não diverjo. Esse é aquele caso padrão lá de que... Ana, nós lemos a mesma doutrina, foi... É possível. Ana, eu acho que seria interessante fazer consignar na ata, como eu fiz com o voto do Gregório, né? Assim, ó, acordo dos membros colegiados, por unanimidade de votos, desculpa, esquece. Assim, ó, resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento de diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas nos termos do voto que segue na resolução. Só isso. Aí, na resolução, você, como o Gregório vai fazer, né? Você pede para a Receita confirmar se teve o recolhimento e se ela não encontrar no sistema, que ela solicite ao contribuinte, né, Gregório? Acho que é bom nesse caso também, né? Intime o contribuinte a apresentar comprovante de recolhimento, né? Em relação. Então, se a Receita encontrar, não precisa, aí manda para a gente. Agora, eu fiquei com uma dúvida, mesmo quando se reconhece de ofício a decadência, você acha que é interessante questionar ao contribuinte? Ele não pediu, ele está tomando a iniciativa, se a Receita não tem. É só uma dúvida que me bateu aqui agora, eu não sei, para mim... Veja, se a Receita encontrar lá o recolhimento, em princípio ela vai encontrar se teve, né? Ela vai encontrar, Agora, se ela argumentou e ela não... Assim, se ele pagou, a não ser que tenha pago no código errado, que é uma possibilidade também, né? Ou ele adquiriu a propriedade posteriormente. Uma eventualidade dessa, vamos falar que ele adquiriu a propriedade em 2010. O exercício que é 2009. Ele adquiriu em 2010, ele protocolou, pagou. Ele vai ter uma certidão negativa. Inclusive, Francisco, se por acaso a Receita confirmar, o contribuinte não vai ser nem intimado dessa... Não vai ser nem intimado. Se não encontrar, intima para chamar, olha, a DRJ, o CARF está solicitando um comprovante, nós não encontramos no sistema. Você, contribuinte, tem comprovante? Se tem, nos apresente.
Aí, Não, é porque eu raciocinei assim, se ele não pediu, acho que não precisaria entrar nisso, mas tem a possibilidade de ele ter pago isso aí com erro de código, alguma coisa, aí você já faz, né? Então tá. E aí tanto o Gregório, a Ana, todo mundo que fizer esse tipo de resolução aqui, já pedi então para a Receita confirmar, e se não confirmar, pedir para o contribuinte apresentar, né? Então tá. Então, colegas, no item 208 da pauta, item 208 da pauta, de relatoria da conselheira Ana, processo de Edmar de Alvarenga Porto, ficará assim o resultado. Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas nos termos do voto que segue na resolução. Deixa eu pensar uma coisa aqui. Tá, tudo bem, pode ser assim, tá certo. Então tá, esse foi o item 208. Vamos agora para o item 216. É o próximo aqui na ordem cronológica também da Ana. Item 216. O item 216, de relatoria da conselheira Ana, é da contribuinte Cosima Siderúrgica Maranhão Limitada. Só um esclarecimento que tem dois Cosimas, né? O 216 e o 217. O 217, ele não tem decadência, por isso até que eu não coloquei na lista, e ele tem uma análise que pode ser mais demorada mesmo. Então, aqui no 216, a mesma coisa. Eu estou arguindo de ofício a decadência. Ana, acho que é o 218 que você está falando, porque 17 é o do Dênia, paradinho. 18. Só um pouquinho, Ana, só um instantinho. 216. Você está falando 216 e 217, não, e 218, né? 18, Aí o 18 eu não vou julgar agora, porque ele é um que pode demandar uma maior análise. Perfeito. Então, vamos fazer o item... Então, colegas, a gente vai fazer agora o julgamento do item 216 da pauta, da contribuinte Cosima Siderúrgica do Maranhão Limitada. Esse item é de relatoria da conselheira Ana. Ana pode, então, fazer a leitura do relatório do voto. Tá. Semelhante ao anterior, a ITR, e eu estou arguindo de ofício a decadência, para estabelecer pela aplicação de 150 ou pelo 173.1 do CTN. Igual o outro, ele também não tem comprovante de pagamento, mas o lançamento é de TR suplementar, que para mim seria válido e necessário para evidenciar o recolhimento antecipado do tributo, mas a turma tem um entendimento já consolidado da gente converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem diga se houve ou não pagamento. Ele se refere ao exercício 2006, e a notificação de lançamento foi lavrada em 23 de maio de 2011, folhas 3, e ele foi cientificado em 13 de junho de 2011, as folhas 8, que pelo 150 teria decorrido o prazo de 5 anos, que finalizou em 1º de janeiro de 2006. Então, a gente entende por converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem informe se houve ou não antecipação de pagamento, para a gente decidir pela aplicação do 150 ou do 173. Ok, então, colegas, alguém diverge da proposta de conversão de julgamento de diligência da conselheira relatora? Ninguém diverge. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Também não. Então, em relação ao item 216 da pauta, ficará assim o resultado. Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas
nos termos do voto que segue na resolução. Ok? Esse foi o item 216. Vamos fazer agora o item 225 da pauta. Também de relatoria da conselheira Ana. O item 225, inclusive, lembrando que o item 216 que a gente julgou, tá, ele foi um paradigma para o item 217, tá? Deixa eu até colocar a informação aqui. O item 216 foi convertido em diligência, o item 217 é repetitivo. Ele é repetitivo do processo paradigma do item 216. Tá, já deixei registrado aqui. Agora vamos fazer então o item 225 da pauta, que será um paradigma para o item 226. O item 225 é da contribuinte 3D Administradora Limitada, também de relatoria da conselheira Ana. Ana, pode então passar a leitura do relatório do voto. Tá, o 225, ele tinha entrado em pauta antes, mas foi retirado porque ele está no valor acima de 1 milhão, e agora que teve alteração para podermos julgar até 8 milhões, ele retornou. Eu também estou arguindo aqui, no caso TR, a decadência de ofício, para aplicar o 150, por entender que, por ser um lançamento suplementar, já evidencia o recolhimento antecipado do tributo, mas não há comprovante de pagamento nos autos. O exercício dele é 2010, e ele foi formalizado em 13 de março de 2015. É a data que o contribuinte foi intimado do AR, que está às folhas 98. Portanto, mais de 5 anos após a data do fato gerador, 1º de janeiro de 2010. Então, pelo 150, ele estaria decadente, pelo 173, não. Então, estou direcionando para a gente converter o julgamento em diligência, para que a unidade de origem informe se houve antecipação de pagamento do imposto para o exercício 2010, para fins de apurar a decadência, e caso a unidade não encontre, que ela intime o contribuinte. Está sem áudio, Dani? Tá certo, não esqueço. A mesma situação do item que julgado anteriormente. Alguém diverge da proposta de conversão de julgamento de diligência da relatora? Alguém gostaria de comentar o processo? Não? Então, em relação ao item 225 da pauta, ficará assim. Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento de diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas nos termos do voto que segue na resolução. Agora faremos o item 230. O item 230 é de relatoria do conselheiro Francisco. A contribuinte é Total Projetos e Administração Limitada. Item 230, de relatoria do conselheiro Francisco. Francisco, então, pode passar a leitura do relatório e do voto. Esse processo é paradigma do 231 também, né? E isso, Francisco, foi bom ter lembrado, né? O item 230 será paradigma para o item 231, que é repetitivo do paradigma, que a decisão do 230 estará replicada no 231. Ok, então, Francisco pode, então, fazer a leitura do relatório do voto do item 230. Aí no voto também eu discorro sobre o processo, sobre todas as questões, mas na página, como se vê aí na folha 10, a aptidão agrícola não foi considerada, e o arbitramento a autuação foi exclusivamente de arbitramento de VTN. Então, estou dando provimento ao recurso.
É como voto. Tá certo. É o caso padrão aqui, né? Matéria já conhecida da turma, né? O arbitramento foi feito pelo CIP, mas sem levar em consideração a aptidão agrícola. Isso. E a autuação foi exclusivamente arbitramento. Ok. Luiz Diverge, né? Você sabe, revistas. Luiz Diverge, né? Ah, é aquela história, né, Luiz? Tá certo. Além do Luiz, alguém mais diverge do voto do relator? Ninguém mais diverge? Ok. Então, colegas, em relação ao item 230 da pauta, de relatoria do conselheiro Francisco, o item 230 é o contribuinte total, projetos e administração limitada, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. Vencido o conselheiro Luiz Henrique, que negou o provimento ao recurso. Próximo item a ser julgado agora será o item 236, de relatoria da conselheira Ana. O item 236 é do contribuinte Cícero Junqueira Franco. Item 236, Cícero Junqueira Franco, de relatoria da conselheira Ana. Ana, pode então passar a leitura do relatório do voto. Bom, ele é um processo também... Só um minutinho. Ele não é paradinho do 237, teu dele? Isso, foi bom ter falado, né? Colegas, o item 236, de Cícero Junqueira Franco, ele é paradigma para o item 237. Tá? A decisão do 236 vai ser replicada no item 237. Pode, então, Ana, fazer a leitura do relatório e do voto do item 236. Obrigado, Rafael. Tá, vamos lá. Ele é um processo de TR também que se discute o VTN. E a fiscalização, ela arbitrou o VTN de acordo com a tela CIPT. E eu estou propondo a conversão de julgamento em diligência porque não tem a tela CIPT. E o arbitramento do VTN foi feito com base na tela no CIPT. Eu até colacionei aqui a descrição dos fatos, enquadramento legal, que ele faz ele cola aqui o que seria a tela do CIPT, né? Mas a tela mesmo ele não tem. Eu até cheguei a conversar no começo do ano com alguns de vocês sobre essa tela aqui. O entendimento seria pela necessidade da tela CIPT mesmo. Então, por isso eu estou votando por converter o julgamento em diligência. Tem uma tela do CIPT, só que não é exatamente a tela que a gente... Não, eu colacionei essa imagem. Na descrição dos fatos e enquadramento legal, ele como se ele transcrevesse as informações da tela CIPT. Deixa eu ver aqui. Está na página 3 do meu voto. Esse processo ele é bem antigo, e eu acho que na época eu conversei com o Francisco e com o Rafael sobre o que seria essa tela, acho que foi um dos primeiros que eu peguei de terra. Se isso aqui seria válido. E a opinião foi dos dois que não, que a gente precisaria realmente da tela. Ah, mas isso aqui é uma tela da fiscalização, né? Isso aqui...
a descrição dos fatos e enquadramento legal. Uhum. Eu tive 2 desses em novembro de 2019, que nós baixamos em diligência por causa disso. E aí eles trouxeram a tela de consulta mesmo, tá? Agora, Ana, veja, aqui nessa tela, que é a tela, que isso aqui é um documento que acompanha a notificação fiscal de lançamento, tá? É um documento que acompanha. Qual é? Eles estão, ele fala assim, desta forma, o valor da terra nua foi arbitrado com base no menor valor médio de aptidão agrícola do município do imóvel, constante nas informações do CIPT, no valor de 11.914, conforme tela do CIPT abaixo. Acho que ele trouxe a tela do CIPT. Esse valor de 11.914 corresponde à pastagem / agropecuária. Então, ele considerou mesmo, assim, aqui tem aptidão agrícola. Tem, mas então, foi isso que o Rafael falou. A gente fez igualzinho assim, e eu conversei com o Francisco e o Rafael, e eles opinaram por a gente não aceitar isso aqui. Mas, Francisco, essa é uma informação da fiscalização. A fiscalização está falando... Veja bem, a gente já, vários processos a gente já baixou em diligência, porque só considera a tela, porque a informação da fiscalização, ela não mostrou de onde ela tirou. Isso aí a gente teve esse entendimento desde o início. Não só esse processo aí, não, todos mas acho que não recorde nenhum. Nós já julgamos um processo igual a esse que tinha na descrição dos fatos essa situação aqui, e mesmo assim a gente pediu para... Porque o que eles vão trazer para nós é o que está aqui, exatamente. É como se fosse um print da tela. Assim. Veja bem, o raciocínio que a gente desenvolveu na época foi o seguinte, olha, essa tela o contribuinte não tem acesso, isso é restrito da Receita. Aí o auditor está dizendo que o valor dessa aptidão agrícola é esse, mas ele não está provando de onde ele tirou isso daí, ele tirou do CIPT, né? Aí a gente formou um entendimento que tinha que ter essa tela, e a gente sempre foi assim. Agora, hoje, eu já tenho uma convicção assim, se o ato administrativo ele tem a presunção de verdade, se ele confirmou, ele está botando, eu já fico na dúvida da necessidade de... Eu, inclusive, estou com um voto assim, eu trouxe ele propenso a não... Eu vou apresentar para vocês, mas propenso a não partir de diligência de mim. Se o grupo entender diligência, a gente vai. Agora, a gente sempre fez diligência. Eu vou só pontuar, Francisco, porque eu fiz um voto, não é bem recente, né, que a gente perde a noção de quando foi, acho que foi não é das presenciais, no qual, no corpo do auto, o contribuinte, o auditor, ele fez ele relacionou todas as informações que tinha no CIP, ele não colocou a tela do CIP, ele reproduziu todas as categorias de terra e pegou o valor, a categoria de menor valor. Eu me lembro desse processo porque o Gregório até interveio. Gregório até disse que, ele até frisou isso, ele pegou aqui o menor valor. E não tinha tela do CIPT. E o processo passou, normalmente. Ele, na verdade, o que foi que o autor fez? Ele transcreveu a tela do CIPT, que estava lá, e para o corpo do auto. Ele coloca linha por linha a categoria de valor de cada terra e pega a menor categoria de valor para fazer o cálculo. Está exatamente como o Dene está dizendo aí agora. E esse processo ele passou, normalmente. Não foi questionado se, quando a validade, eu acho que se eu votei assim pela decadência desses casos, eu votei enganado. Mas porque eu acho que a só enganada assim, eu estou falando de forma de forma assim, informal, né? É claro que eu não devo ter prestado atenção, porque essa informação, do jeito que o Dene falou e que eu vi no meu voto, ela é suficiente. Ele está transcrevendo a tela do CIP e dizendo lá. O autor ele não vai inventar essas informações, tá? Ele tem recurso para dizer aquilo ali. E agora ele está colocando, e ele considera, e no caso que eu fiz, eram várias informações, aí ele considera
o menor valor, que na verdade ficou só um pouco maior do que o contribuinte tinha calculado, sabe? Não, o que certamente aconteceu aí foi que assim, o grupo entendeu que a aptidão agrícola foi considerada e que estava a tela, porque do que foi discutido, eu me recordo várias vezes ou então foi antes dessa discussão, porque teve uma discussão que foi aberta um caso exatamente igual a esse aí. Eu me recordo se foi esse da Ana ou foi antes desse aí, que a gente discutiu isso aí e entendemos que tinha necessidade da tela na época. Eu acho que a situação não era essa, viu? Na época foram 2 mil em novembro. Nós 2 ou 3 meses em novembro de 2019 nós adotamos isso. Tá, Aí a tive da transparência da tela. tá. Eu me recordo. Vamos votar a diligência, então? Vamos votar. Francisco, Márcio quer falar, gente. Márcio quer falar. quer falar mais? Não, eu ia falar justamente isso, para votar a diligência, para a gente não perder mais tempo. Francisco, você vota a diligência? Hoje eu já mudei minha opinião. Eu, inclusive, já trouxe um voto aqui de não propor diligência para isso. Eu considerar que essas informações, quando ele discrimina a qualidade do tipo da terra e o valor, eu já estou considerando uma presunção de verdade disso daí. Eu já não estou propondo. Agora, quando eu fosse votar, eu ia botar esse voto para vocês avaliarem. Rapidão, Denis, se a gente não for considerar que tem uma diligência, nem vota ele hoje, porque ele vai passar das 6. A gente pede vista. Não, mas vota, né? Porque Não, você vê o relatório. Vamos votar, gente. Vamos fazer o seguinte. Vamos pedir, você tem razão, Ana, vamos pedir vista desse processo aqui. Um processo que daí vai mudar o foco aqui, nós vamos ter que analisar. Não, mas era bom votar, porque Eu vou adiantar meu voto, eu vou acompanhar a diligência. Se for alguma coisa nesse sentido, não, eu vou acompanhar a diligência. Tá, então o Márcio acompanha a diligência. Vamos lá, Francisco é contra a diligência, Gregório é a favor? Diligência? Eu vou acompanhar nesse caso específico, eu vou acompanhar. A diligência, Márcio também. Até porque eu sugeri na época esse caso aí, para diligência, a gente discutiu um caso, nesse eu vou votar pela diligência. Agora eu já vou trazer um que eu não estou propondo diligência, mas vou apresentar e aí o grupo define se vota ou não. Mas, Francisco, você não precisa votar na diligência, se você acha que não é o caso. Mas ele quer, Deni. Não, tudo bem. Eu digo que fica meio chato eu ter sugerido e votar contra. Não fica muito... Você está cancelando sua súmula, como é que pode? Tá bom. Renata, diligência? Eu também vou acompanhar nesse caso específico, mas eu também já tenho outro voto que eu já fiz, quando ele coloca bem especificadinho, assim, na descrição, como ele fez o VTN, desse jeito como ele está aí descritinho, qual foi a aptidão agrícola que ele usou, e não tem a tela. Eu acho que não precisa trazer a tela, porque ele escreveu bem direitinho qual foi a aptidão que ele usou. Mas nesse caso específico eu vou acompanhar a diligência. Tá bom. Luiz, diligência? Eu vou acompanhar também, pelas mesmas razões que a Renata falou aí. Tá, Ana? Especificidade da circunstância. Tá. Já ganhou a diligência, né? Já ganhou. 100%. Não. Eu vou Mas eu vou adiantando que foi a última vez. Viu, Ana, como deu aí? Vitória para você. Aviso prévio. Então, Obrigada, colegas. Eu até comentei, né, que se o Francisco, porque eu vi que era a ideia aqui era a mesa de diligência, né, mas como o Márcio manifestou que votaria a favor de diligência, então eu já vi que ia dar diligência mesmo, né, por isso que eu falei que se o Francisco quisesse votar contra, não ia alterar a diligência, né, mas então tá. Mas nesses casos, veja, daqui para frente, né? Nesses casos que a fiscalização traz essa tela do CIPT dentro do relatório fiscal e tal, para mim eu tô aceitando, tá? Então tá. Na verdade, ela não traz, ela não diz de onde tirou, né? Ela só diz do CIPT, mas
é uma afirmação dela, da fiscalização, mas tem presunção de verdade, né? De veracidade, sim. né? Também acho que ela não inventar. Essa informação tá tão, assim, tem tanta coisa que ela coloca, tem tanta aptidão ali, para ela chegar no valor, não inventar uma história dessa, né? É verdade. Com certeza. Colegas, esse é o item 236 da pauta, então ficou assim, ó. 236 do contribuinte Cícero Junqueira Franco, de relatoria da conselheira Ana. Ficou assim, então ficou a diligência por maioria. Resolve os membros do colegiado por maioria de votos, converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas nos termos do voto que segue na resolução. Vencido o conselheiro Dene, que entendeu pela desnecessidade da diligência. Tá. Então, esse foi o item 236. Enquanto eu só finalizo a redação aqui, ao digitar, o próximo agora, colegas, vai ser o item 252 do Márcio. Vai se preparando aí, Márcio, já chamo você. Não, 249 meu. Desculpa, perdão, eu viajei, me perdi nos números. Com certeza, 249 e depois 252. Isso. Mas esse meu é rápido também, é só pagamento também. Tá. Só um instantinho. Ficou assim o resultado do item 236. Eu ia colocar que eu entendi pela desnecessidade, mas não vou colocar isso. Vou colocar só assim, ó, resolve os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento de diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas nos termos do voto que segue na resolução. Vencido o conselheiro Dene, que rejeitou a conversão do julgamento de diligência. Só isso. Agora é o item 249, de relatoria do conselheiro Francisco. 249. O item 249 é da contribuinte Rosângela Malacarne. Rosângela Malacarne, item 249 do conselheiro Francisco. Francisco pode, então, fazer a leitura do relatório do voto. Eu tenho dois, acho que deve ser do marido dela. Do Pedro. Lançamento ITR exercício 2006, que a ciência ocorreu no dia 29/11/2011. Então, se tiver pagamento, 1º/11 já decaiu. Então, a gente teria necessidade de comprovar. Na folha 11 tem um imposto devido apurado, R$ 34,40. Não tem comprovante de pagamento no processo, e aí eu estou convertendo para a unidade preparadora apresentar, se tiver aquela conclusão padrão, confirmar se há pagamento, né? E se não tiver, intimar o contribuinte a apresentar eventual pagamento. E não teve questionamento, é de ofício. É como voto. Está vendo? A DRJ está recebendo. No caso, foi de ofício seu ou foi da DRJ? Não, de ofício meu, a diligência. De ofício meu. Ok. Para a decadência.
É a mesma situação dos votos da Ana, né? É igual, situação igual, semelhante. E você aqui vai pedir para intimar o contribuinte também, né? Também. O padrão aqui, né? Eu acho que é mais adequado, né? Mais adequado. Não custa nada, né? Não custa, né? Já que estamos pedindo, né? Uma dessa, a gente não sabe, né? Aqui eu acho correto mesmo fazer isso. Então tá, colegas, no item 249, o conselheiro relator está propondo uma diligência para a comprovação do pagamento. Alguém diverge do voto do relator? Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação ao processo? Eu também não diverjo. Então, em relação ao item 249 da pauta, ficará assim o resultado. Resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento de diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas nos termos do voto que segue na resolução. Tá? E aí fica lá por conta da resolução os termos de como ela deve, as informações deverão ser prestadas. Esse foi o item 249, e o próximo agora é o item 252, de relatoria do conselheiro Márcio. O contribuinte é Carlos Manuel da Silva Antunes. Repetindo, item 242, 252 do contribuinte Carlos Manuel da Silva Antunes, de relatoria do conselheiro Márcio. E esse será paradigma para o item 253. Tá? O item 253 é repetitivo do item 252, e a decisão proferida no item 252 será aplicada no item 253. Então, o Márcio pode, então, passar... Alguém falou uma coisa? Não? Desculpa interromper, não sei se eu falei, esse item da Rosângela, da diligência, ele é paradigma do 250 e 251. O 249 é paradigma do 250 e 251. É verdade. Eu não lembro também de ter dito isso, mas, então, tá, vamos repetir, então, né? Se eu falei, já vou repetir, se eu não falei, então vou falar agora. A decisão, o item 249 é paradigma para os itens 250 e 251. E a decisão proferida no item 249 será aplicada nos itens 250 e 251. Né? Então tá. E agora vamos para o item 252, de relatoria do conselheiro Márcio, e o item 252 também é paradigma para o item 253. Márcio, então pode passar a leitura do relatório do voto do item 252. Pode começar. Houve, então, apenas o arbitramento do valor da terra nua em procedimento de fiscalização. O contribuinte, nas razões recursais, apenas reiterou já apresentado nas razões da impugnação, daí porque o vale-me permissivo do artigo 57, parágrafo 3º do RICAF, para repetir as razões, chamando a atenção aos grifos que fiz na decisão da unidade da autoridade julgadora de primeira instância. A autoridade fiscal considerou ter havido subavaliação no cálculo do VTN declarado para o ITR 2010 e arbitrou com base no VTN para a aptidão agrícola fixada no município nos termos do escrito de RFB, que está nas folhas 29. Mais abaixo, embora impugnante alegue que foi desconsiderado o laudo feito por profissional habilitado e esteja correto o VTN informado na DITR, não consta dos autos o laudo de avaliação requerido. Alega que a RFB adotou como VTN médio o valor do imóvel como um todo, sem excluir os valores das benfeitorias e das florestas para fixar essa base de cálculo. E a unidade julgadora informou que os valores declarados pelo contribuinte mantidos pela autoridade fiscal das benfeitorias, pastagens e culturas são computados apenas para efeito de apuração do valor venal do imóvel e nada afetando o valor da terra no arbitrário e o cálculo do imposto suplementar. Lembrando também que ele rebateu o fato do valor da terra nua média, previsto na Lei 8.847, que já não é mais aplicável, e ele diz que este não foi utilizado. Aí eu acrescentei ainda que o valor, o arbitramento, está estabelecido no artigo 14 da 9.393. Falei também da autorização da portaria da Receita 447, que não modificou ou revogou a Lei 9.393, mas regulamentou o texto e conferiu-lhe eficácia.
E, em síntese, tendo contribuinte sendo intimado a comprovar através do laudo técnico apropriado o valor da terra não apurado na DITR, não tendo apresentado até então, está-se diante de fato que autoriza o arbitramento, ante a constatação de subavaliação em comparação ao DTN apurado pela aptidão agrícola. Voto assim, presidente, por negar provimento ao recurso voluntário. Ok, Márcio. Colegas, em relação ao item 252 da pauta, 252, o conselheiro relator está encaminhando por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a esse processo? Alguém diverge do voto do relator? Também não? Eu também não. Então, em relação a esse item, em relação ao item 252 da pauta, do contribuinte Carlos Manuel da Silva Antunes, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Colegas, com isso a gente fechou esses itens que vocês disseram que eram itens mais tranquilos de fazer, e nós temos, no meu relógio, faltam uns 20 minutos para as 6. Não sei como é que está o relógio de vocês aí. Edene, faz o 14. O 14 tem 4 pendurados nele, é do Luiz. E o Luiz falou que é rápido. É isso, Luiz? Que item que é? É o primeiro paradigma. É o 14. Ele tem 15, 16, 17 e 18. É o item 18, item 14 da pauta? É isso, Joela? Presidente, depois a gente pode fazer o 152 e 153. Da pauta de hoje. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu tenho um da também aqui, que são 4 processos só de multa de... Gente, nós temos 20 minutos, eu acho, no máximo. Não temos mais que isso. Não vai... 152 ou 153 são rápidos. Oi? Não, mas são 4 do mesmo contribuinte e só multa da GFIP, que é a mesma coisa. Tá. Se resolverem... Luiz, esse teu, item 14, como é que tá aí? É tranquilo? Tá sem microfone, Luiz. É tranquilo, é questão normativa, pura e simples aqui. Tá, então, colegas, vamos fazer, então, por sugestão, inclusive, do Márcio, né? Vamos fazer o item 14, tem vários... Tem alguns paradigmas, são 5 repetitivos, né? 1, 2, 3... Não, são 4 repetitivos. Tá, faz esse e mata 5, né? Então, item 14 da pauta, o contribuinte é item do dia 5 do período da manhã, tá? O contribuinte é Éder Bayard Lopes da Silveira, tá? Éder Bayard Lopes da Silveira. Luiz, pode então fazer a leitura do relatório do voto. É um lançamento de ofício, eu faço uma auto-infração, no calendário 2010, o fluxo em multa por atraso do GFIP. É um lançamento padrão, que sai do modelo 1. Né? O contribuinte apresentou recurso voluntário, solicitando a suspensão da exigibilidade das multas isoladas, conforme o 151.3, visando a regularizar para todos os fins, enquanto o recurso estiver sendo julgado. Isso aqui é uma matéria que já é uma decorrência natural da interpretação do recurso. O reconhecimento da prescrição de decadência do crédito tributário cobrado, no caso aqui, a dada devia dizer só decadência, né? Determinando a extinção do procedimento administrativo, esse do fulminado pela prescrição, um negócio meio confuso aqui. E aí, procedência da auto-infração. Olha só, isso aqui, no essencial, o que aconteceu? Ele recebeu um auto porque apresentou uma GFIP em atraso. Isso aqui é incontroverso. O que ele está querendo, na verdade, essas preliminares eu vou superar, porque depois da própria aplicação da recurso voluntário. A decadência também não existe, porque o lançamento o lançamento ele foi de 2015, em 13 de 11 de 2015, e refere-se ao ano calendário 2010.
Então, não existe também decadência. Aí, no que ele vai... o cerne da questão é que ele está querendo que aplique o seu benefício o artigo 55 da lei complementar, e diz que é exatamente aquela história que o Biapim trouxe um tempo desse aí, vários processos desses, daquela questão da dupla visita, né? Do simples, pelo fato dele ser do simples, ele faria, a fiscalização ele teria que ter dupla visita. Mas só que esse artigo 55, no parágrafo 4 desse artigo 55, ele afasta a incidência do CAP quando se tratar de processo administrativo fiscal relativo a tributos, que é exatamente o caso que nós estamos trabalhando aqui. Que se dará na forma do artigo 39 dessa lei complementar. No artigo 39 da lei complementar, ele trata exatamente do simples do processo administrativo relativo ao simples nacional, que é regulado, no caso, pelo PAF. Aí, nesse caso, é conhecido, é para os voluntários negar o provimento. Não há amparo legal para a pretensão deles, só isso. Ok, Luiz. Colegas, em relação ao item 14 Não da... entendi. A Google não entendeu aqui. Colegas, em relação ao item 14 da pauta... Okay. Até alguém disse que não entendeu. Quem foi a Renata? Foi o Google. Foi a Siri. A Siri? Deu aqui. Viola, não entendeu o teu voto, Luiz. Colegas, então, em relação ao item 14 da pauta, item do contribuinte Éder Baiard Lopes da Silveira, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a esse voto, em relação ao processo? Não. Alguém diverge do voto relator? Também não. Então, no item 14 do contribuinte Éder Baiard Lopes da Silveira, ficará assim consignado na ata. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Tá? Eu estou registrando aqui na ata, Luiz, julgamento realizado em 6/10/2020, no período da tarde. Tá? Esse item 14 é paradigma para os repetitivos, para os itens 15, 16, 17 e 18. Tá? 15, 16, 18, a decisão do 14 será replicada nesses. Ok, colegas, acho que dá mais alguma coisinha muito rápida. Deni, da parte da manhã, eu tenho 4 processos do mesmo contribuinte, tratando exatamente da mesma coisa, multa por atraso da GFIP, de 2009, consciência em 2013, não teve decadência, que dá para a gente fazer os 4 nesses 10 minutos que faltam. Tá, então, pode ser, pessoal, fazemos mais esses 4? É de hoje de manhã, né? Manhã. Quais são os itens? 164 a 167. 64 ao 67. Vai começar pelo 64 mesmo, né? 64. Tá, só um instantinho. 164. 164 até 167. Meu Marco Antônio, nós já estamos terminando, tá? Aguarda só um instantinho. Esses são os últimos, a gente finaliza daí, tá? Eu até não entendi porque não botaram num processo só, porque é do mesmo ano, só cada GFIP de cada mês fizeram um processo separado. Colegas, então vamos fazer o item 164, 165, 166, 167 e 167. Todos do mesmo contribuinte, que é Condomínio Barra Central Parque 505. Tá? Você vai começar pelo 164, né? Pelo item. Então tá. Francisco, pode então fazer a leitura do relatório do voto. O mais sucinto possível, tá? Pronto. Multa por atraso na entrega da GFIP de R$500, que é aquela multa mínima, em todos eles. Do exercício de 2009, a ciência em 2013 não tem decadência. O contribuinte apresentou em atraso essas GFIPs. Na impugnação,
ele questiona que essas GFIP, na verdade, eram retificadoras que ele tinha apresentado antes, mas no sistema da Receita não tem comprovação de que ele apresentou essa GFIP antes. Ele foi intimado a apresentar essa comprovação, eu até copiei aí da própria forma, da própria intimação, e também não apresentou comprovação de que havia entregue isso, essas GFIP tinham sido entregues e que o sistema da Receita que não registraram a entrega. Então, a multa mínima de R$500, esse 164 da competência 10/2009, o 65 da competência 2/2009, a data de ciência todas foi a mesma, em 2013. O 66, competência 3/2009. E o 67, competência 4/2009. Todos exatamente a mesma multa mínima de R$500 e pelas mesmas infrações. Multa para dar na entrega da GFIP. É como voto. É o tipo de autuação difícil até do contribuinte se defender, né? E atrasou, né? Não tem muito. Não tem muito. Tá, colegas, em relação ao item 164 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a esse processo? Alguém diverge do voto do relator? Não? Então, vai ficar assim no item 164. Acordo dos membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. O seu voto, as razões recursais, o lançamento, as razões recursais e o voto seu é igual? Exatamente igual. Só muda a competência. E do mesmo ano. Só muda a competência. E fizeram 4 processos, 4 competências. Que coisa, né? Mas então tá. Então, colegas, essa decisão será a mesma, então, para os itens 165, 106 e 167. Todos de acordo? É a mesma decisão, a mesma situação, multa por atraso na GFIP. Ok, colegas, eu acho que agora já finalizamos, né? Agora já está... Falta 9 minutos aqui no meu computador, no celular... Já falta 1 minuto no meu celular, ó. Ui, não dá para ver direito. Falta 1 minuto, então não dá mais. Vamos encerrar a gravação e nós retomamos a nossa reunião amanhã às 9 horas. Francisco e Rafael podem encerrar a gravação, Marco Antônio pode encerrar a gravação. Gravação.